Agora eu vou apresentar para vocês o nosso primeiro exemplo de EDO linear. Vamos conferir primeiro a linearidade da nossa equação. Coeficiente da derivada, 1. Coeficiente da minha incógnita, meio. E a função Q, que seria a função que está do outro lado da igualdade, o termo independente, meio de e elevado a x sobre 3. Ou seja, os coeficientes são funções ou constante ou que depende de x, e acompanhando a derivada eu tenho somente o número 1. Então, ela está linear, de primeira ordem, né? Lembrando que você não tem potências nem funções de y aqui, diferente de y elevado a 1. Então, realmente é linear. Vamos separar, então, os nossos coeficientes. Primeiro passo, então já sabemos que ela é linear, o coeficiente P é meio e o coeficiente Q é meio de e elevado a x sobre 3. Tendo os coeficientes P e Q, nós vamos encontrar o fator integrante, que vai nos dar também a solução explícita. Então, vamos primeiro ao fator integrante. Quem que é o fator integrante? É a exponencial da integral de P, né? Então, vai ficar exponencial da integral de meio dx. Meio a constante, vai ficar só a integral do dx, que é x. Então, o fator integrante foi bem fácil de calcular. Vamos usar esse fator integrante para explicitar a nossa solução. A solução, nós não vamos voltar lá no método, multiplicar e resolver tudo novamente. Nós já vamos utilizar a fórmula, que foi dada da seguinte maneira, né? Nós já desenvolvemos o método. A minha função explícita vai ser 1 sobre o fator integrante, integral do fator integrante vezes a Q. Então, aqui nós vamos usar o inverso do fator integrante. Se o fator integrante é essa exponencial de expoente positivo, o inverso vai ser a mesma exponencial com expoente negativo. Na integral, então, esse inverso vai multiplicar o resultado da integral. A nossa integral vai ser quem? Integral do fator integrante vezes a Q. A Q estava acompanhado de meio, essa constante eu já deixei fora da integral, né? Como calcular essa integral aqui? Essa integral, ela é um produto de funções exponenciais de mesma base. Vou conservar a base, que é a base E, o número de Euler, e vou somar os expoentes, né? A soma de expoentes aqui envolve frações de denominadores diferentes. Vou achar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, que é 6, né? E vou deixar com um único denominador. Então, se eu troquei por 6 onde era 2, eu estou multiplicando por 3, multiplico por 3 em cima. Então, aqui vai ser 3 e aqui vai passar a ser 2. 3 mais 2, 5, são 5 sextos. Tá? Precisamos resolver essa integral. Como que resolve a integral de e elevado a kx? É 1 sobre k do e de kx. Pode procurar na tabela de fórmulas ou usar a mudança de variável chamando aqui de u. Então, se para a integral de e de kx dá 1 sobre k do e de kx, vai dar o inverso dessa constante. O inverso de 5 sextos são 6 quintos. 6 quintos do e de kx, né, de 5 sextos de x, mais a constante. Não esquecer da constante. E lembrar que o inverso do fator integrante está multiplicando, né, a nossa constante. Então, o que sobra? Meio vezes os 6 quintos, né, vai te dar 3 quintos, porque vai simplificar 6 com 2. Vou novamente conservar a base e somar os expoentes. Os expoentes são frações de denominadores diferentes. Vou deixar com o denominador sendo 6. 6 por 2 dá 3, então eu tenho menos 3 mais 5. Menos 3 mais 5 dá 2. Né? Aqui ainda pode ser simplificado. E distribuindo, eu vou ter a constante multiplicada pelo fator integrante. Ah, mas tem um meio, só que meio vezes a constante também é uma constante, né? Então, sobra aqui a constante vezes o inverso do fator integrante. Simplificando, eu vou ter 3 quintos, né?
E elevado, onde são 2/6, vou trocar por 1/3, e essa é a solução explícita. Veja que aqui você tem uma família, né, de curvas integrais, foi obtida por integração, e conforme varia o valor de C, você vai obtendo outras curvas, né? Então, é uma família de soluções explícitas.